Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 27 de março, dia 86. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviarem de mim para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura, porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e o escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os rasgou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mandam cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará e os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor seu Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês.
Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas que nós, como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembre-se do que o Senhor seu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Lembre-se das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido com o Senhor seu Deus os tirou do Egito. Assim o Senhor seu Deus fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor seu Deus mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus está no meio de vocês, Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará estas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor seu Deus as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre as imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não seja uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, que guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, antes como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, o faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo cevada, de vinhas, figueiras e romazeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e seu ouro, e será abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder no meu braço me conseguiram estas riquezas.
Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão. Porque não quiseram obedecer a vós, Senhor, seu Deus. Novo Testamento, Lucas capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Aconteceu depois disso que Jesus andava na cidade, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Salmo 69. É o mestre de canto, segundo a melodia Os Lírios de Davi. Salve-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas, estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar, a minha garganta secou. Os meus próprios emorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são meus amigos. Por isso tenho que restituir o que não roubei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez e minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por clamor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha.
Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Chorei, jejuei, mas até isso se tornou motivo de deboche para mim. Pus um pano de saco por roupa e me tornei motivo de provérbio para eles. Os que se assentam junto ao portão da cidade falam de mim, e sou motivo para cantigas de bêbados. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça. Pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do lamaçal para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou angustiado. Responda-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Terminamos mais uma leitura diária, muito grato por este momento. Tenha um extraordinário dia. Lembre-se também de compartilhar com os irmãos e as irmãs que você se lembrou para que possamos juntamente expandir o Evangelho do Senhor por todas as nações. Mateus 24, 14. Deus abençoe você e sua família e até amanhã.